Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais esta celebração, a mais essa transmissão da nossa igreja, nesse domingo que antecede o dia do Natal. Que bom que você está com a gente e podemos estudar a palavra do Senhor, que seja um domingo abençoado na sua vida, para você, para a sua família e que este Natal seja um Natal abençoado pelo Senhor. Com alegria nos encontramos mais uma vez. Que bom que você está com a gente nesta manhã de domingo, o domingo que antecede a celebração de Natal. Eu quero orar com você. Vamos pedir a bênção do Senhor? Vamos nos colocar diante dele em oração, pedindo que ele abençoe a palavra, abençoe esse nosso dia, esse final de ano, que a graça dele continue abundante sobre nós. Vamos orar assim. Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, porque só o Senhor é Deus. E quando, ó Deus, estamos iniciando essa transmissão, nós pedimos que o teu Espírito Santo venha nos ensinar, venha falar ao nosso coração, lá no íntimo, e possamos, ó Deus, aprender a tua palavra, colocá-la em prática e agradar o teu coração. Abençoa o teu filho, abençoa a tua filha que está participando desse momento, ó Pai. Que a tua bênção esteja sobre cada um. É minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Nos alegramos com a nossa irmã Maria do Rocio, esposa do Gilberto. Ela completou aniversário, completou mais um ano de vida no dia 15. E hoje, dia 20, está comemorando o seu aniversário a nossa irmã Silvana. Parabéns à irmã Silvana, líder do Ministério da Terceira Idade da nossa igreja. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida da irmã Maria, da Silvana e de você, que eu não tenho o seu nome aqui, mas que está completando nesta semana que passou mais um ano de vida. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Nos alegramos com esses irmãos. Continuamos em intensa oração. Eu espero que você tenha a cada dia um momento de devocional, leitura da palavra, estudo da palavra, mas de muita oração. É um tempo em que nós precisamos orar, orar e orar. Final de ano, as comemorações. Com certeza o povo não está levando a sério a pandemia, pode aumentar muito o número de infectados. Vamos orar para que haja consciência e Deus tenha misericórdia de nós. Há muitos irmãos enfermos na nossa igreja, enfermos pela Covid, enfermos de tantas outras doenças que você tem acompanhado e nós vamos orar. Vamos colocar a vida do nosso irmão Luiz Vaz diante do Senhor. Temos orado por ele, pela irmã Neuza. Vamos colocá-los diante do Senhor em oração. Vamos colocar a vida do Taíco, pai do Juninho, que também precisa da nossa oração, está internado. Que a bênção do Senhor esteja sobre tantos outros enfermos que nós não sabemos. Nós vamos orar por eles agora. E eu queria convidar você a não só agora comigo, mas em todos os dias, estar orando. Vamos agradecer a Deus porque até aqui Ele tem nos permitido viver. Estamos vivos, com problemas, lutas, sim, é verdade, mas a boa mão e a graça dEle tem nos acompanhado e por isso nós podemos agradecer. Agradecer a Deus pela vida da Marta, esposa do Zé Martins Filho, já está em casa. Agradecer a vida da Simone, esposa do Carutinha, o meu primo também está se recuperando. Temos orado por esses irmãos, essas irmãs e vamos continuar orando. Queria lembrar você que hoje à noite nós temos o nosso culto presencial, se Deus assim nos permitir, às 7h30. Temos também o nosso culto de Natal, dia 24. Dia 25 você vai separar para a sua família, e hoje é só a sua família, então não podemos juntar muita gente. No dia 24, então, o culto de Natal, 7h30. No dia 27, culto normal da nossa igreja, é o último domingo do ano de 2020. E no dia 31,
como sempre nós fazemos, vamos celebrar a Deus agradecendo. É um culto de gratidão ao Senhor. Em meio a tantas lutas e provações, nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar mais uma vez então, colocando os aniversariantes, os enfermos, colocando esse restante de ano diante do Senhor. Pai nosso que estás no céu, mas está aqui entre nós e o teu Espírito habita em nós, e com gemidos inexprimíveis Ele coloca as nossas orações diante do Senhor. Eu quero agradecer a vida dos teus servos que completaram o aniversário, a irmã Maria do Rosário, a irmã Silvana. Ó Deus, derrama graça aí, nesses dias que vêm, muita vida para elas. Ó Deus, eu quero colocar a vida dos enfermos diante da igreja, diante do Senhor, para que nós, como teu povo, possamos levantar um clamor em favor deles. Ó Deus, tenha misericórdia dos enfermos, doentes, os tristes, abatidos. Ó Senhor, derrama graça sobre o teu povo, derrama graça sobre nós e que possamos experimentar o teu cuidado, possamos experimentar o teu consolo, possamos experimentar a tua provisão, o teu amor derramado sobre nós. Ó Deus, agora abençoa a tua palavra que vai ser lida. Ó Deus, que o teu Espírito Santo seja o nosso ensinador. Eu oro e agradeço no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Temos estudado o Salmo número 51, um Salmo de Davi, e temos aprendido com ele uma grande lição. Uma grande lição. Nós precisamos sempre pedir o perdão do Senhor sobre nós. Quando erramos, deixando de fazer o que é correto e fazendo o que é incorreto. Pedir perdão. O arrependimento. Davi entendeu isso e Deus então restaurou a sua vida. Você quer ser restaurado por Deus? Você quer ser restaurada pelo Senhor? A cada pecado, a cada erro, e nós erramos, temos a consciência do erro, deixar de lado o erro, pedirmos perdão e Deus vem e enche-nos com a sua graça. Eu quero ler o Salmo 51, do verso 1 ao 12. Temos estudado já alguns versículos deste Salmo, mas vamos continuar estudando. Davi diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a tua sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Deus abençoe esse texto ao nosso coração. A Bíblia, ela é clara e ela expõe os erros dos servos do passado, ela expõe os acertos, porque a Bíblia é algo transparente, porque Deus olha lá o fundo, o inconsciente, aquilo que muitas vezes não enxergamos, mas a Bíblia revela tudo isso e nós aprendemos com esse Salmo de Davi,
que muito embora eu e você, as pessoas recebam porção da graça de Deus, muito embora as pessoas recebam o conhecimento da verdade, muito embora as pessoas entendam o amor de Deus e caminhem com o Senhor, muitas vezes elas podem cair sob a tentação do diabo. Nós precisamos entender que muitas vezes as pessoas a quem Deus abençoou e favoreceu grandemente não se devem sentir livres da queda. E por isso nós precisamos sempre pedir a Deus a graça dele. E eu e você precisamos sempre vigiar e orar. Não podemos negligenciar a vigilância, estarmos atentos e a oração. A história de Davi, em especial o seu pecado com Batseba, ela tem inspirado muita gente, muitas pessoas a evitar isso pelas consequências práticas na vida, mas pela maior consequência, entristecer o coração do Senhor. De geração em geração, milhares têm olhado para a realidade do mundo, olhando também esse salmo, evitado o perigo que correm em virtude das tentações do diabo. E nós precisamos entender, mesmo nesta era moderna, computadores, televisão, celular, precisamos entender e acreditar nos demônios e no diabo. Algo real. A Bíblia diz que o diabo, ele existe. E eu gosto de uma história que C.S. Lewis, ele conta num dos seus livros. E nesse livro ele conta cartas de um velho diabo a um diabo novo. E o velho diabo, então, ele ensina o diabo mais novo o seguinte: faça com que as pessoas desacreditem em você. Que as pessoas achem que é uma simples brincadeira, que é um enfeite, que é algo que não se deve dar muita importância, algo até jocoso e de brincar a respeito do diabo. Então ele diz para o diabo mais novo: faça com que as pessoas desacreditem em você. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, quando muitos não acreditam no diabo, eu e você precisamos entender que ele é um inimigo real das nossas almas. Ele é um inimigo da minha vida e da sua vida. Por isso Pedro lhe diz na sua carta: sede sóbrios, sede vigilantes, o diabo vosso adversário. Nota bem, o diabo vosso adversário anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro, capítulo 5, verso número 8. Vigiai e orai. Esteja atento. Davi, ele negligenciou a atenção e ele foi tragado pelo diabo e ele pecou. Cometeu adultério, assassinato, homicídio e, graças a Deus, ele entendeu o seu erro. E quando ele foi confrontado com o seu pecado através do profeta Natã, ele escreve esse salmo dizendo: é verdade, pequei contra ti, ó Deus, contra ti somente pequei, tenha misericórdia de mim. Quando olhamos e sempre vamos lembrar do pecado de Davi, eu queria que você lembrasse sempre do seu arrependimento. Ele arrependeu-se. Sofreu as consequências do seu pecado, sim. Você pode olhar na sua trajetória pós este episódio. Sofrimento com a sua família, filhos, o neném que nasceu do adultério dele com Batseba, que morreu. Tudo isso são consequências do pecado. E nós devemos aprender que o pecado traz consequências. Por isso o grande pregador William Perkins, ele diz assim: aqueles que ouvem a palavra
tem uma responsabilidade de submeter-se a ela, pacientemente ser ensinado e instruído, sondado pela palavra, repreendido pela palavra e ter os seus pecados descobertos, a corrupção arrancada e o perdão de Deus vivo na sua vida. Então, quando somos alertados pela palavra, nós devemos entender que ela é algo de Deus para nós e nos submetermos a Ele. E Davi entendeu a palavra de Deus através do profeta. Foi você, Davi, que errou. Então ele faz essa oração lá no verso 1 ao 2. Ele confessa o seu pecado, ele é restaurado. E aí ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Algumas versões dizem espírito inabalável, espírito estável. E nós precisamos pedir isso para Deus sempre. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quando nós nos damos conta de que erramos, pecamos contra Deus, precisamos entender que precisamos voltar àquela comunhão que tínhamos. Foi exatamente esta vivência que Davi descobriu quando ele reconheceu o seu pecado e ele arrependeu-se. Arrependimento, um coração contrito, Deus não rejeita. Ele entendeu o seu pecado, então ele diz a Deus: o meu coração que ficou sujo por causa do pecado, agora limpa esse meu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro agora. Tira a iniquidade do meu coração. Ele sabia que sem um coração puro, ele não podia ter comunhão com o Senhor. O Salmo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Para chegarmos a Deus, precisamos ter um coração puro. E essa foi a oração de Davi. Essa tem que ser a minha oração, a sua oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Mas renova em mim, ó Deus, um espírito estável. Quantas pessoas são instáveis, não têm uma estabilidade espiritual, pessoas com altos e baixos. Num momento estão bem, vêm aos cultos, celebram, daqui a pouco deixam de comparecer aos cultos, às reuniões, o seu ministério, abandonam a fé, uma instabilidade. Alguém já disse, são pessoas ciclotímicas. Nós precisamos pedir de Deus a estabilidade. Ele diz: ó Deus, dá-me um espírito estável. Meus irmãos, um coração com um ritmo irregular, a cada dia, independente das razões que justifiquem essa irregularidade, revela um perigo de morte. Se vivemos estáveis, precisamos viver. Agora, a instabilidade leva à morte. Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Precisamos, Deus, dá-me um espírito estável, uma estabilidade na minha emoção, no meu coração, na minha mente. E eu queria dizer para você nesta manhã que um espírito estável, ele é consequência de atitudes e condutas pessoais. Ele é consequência de atitudes pessoais, coerência. Uma disciplinada vida de oração e obediência a Deus leva-nos a uma vida estável. Davi nos ensina que a estabilidade só depende de quando permitimos a ação de Deus e quando nos chegamos a Ele em obediência, em disciplina séria diante dEle. Davi então lhe diz: ó Deus, dá-me essa estabilidade, me ajuda. E nós precisamos orar assim. Mas ele continua, ele pediu perdão do seu pecado. Agora ele pede a graça para continuar a vida que ele tinha antes do seu pecado, uma vida de alegria com o Senhor. Então ele faz uma conexão entre o seu pecado
e o gozo da plenitude do Espírito, que é a alegria. Um dos frutos do Espírito, o fruto do Espírito que tem os gomos ali que nós entendemos e estudamos, o gozo, a alegria é fruto do Espírito. E se o Espírito não está em nós, nós perdemos a alegria na vida, e em especial a alegria da salvação que ele fala nesse salmo. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele clama a Deus porque ele tinha um temor de perder a presença de Deus na sua vida. Ele conheceu bem o que era perder o poder de Deus. Ele conheceu Saul, o rei que o antecedeu. Saul recebeu o poder do Espírito Santo, mas Saul desobedeceu, foi negligente. E o Espírito Santo afastou-se dele e ele afastou-se de Deus. E Davi viu muito bem isso, então ele clama: Deus, não me lances fora, não retires de mim o teu Espírito. Ele estava simplesmente apavorado, com medo de perder o seu bem maior. Qual era o seu bem maior? Era o reino? Era o ser rei? A sua grande nação? Vitórias nas guerras? Não, era a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Samuel ungiu como rei, está escrito lá em 1 Samuel 16:13, ele tomou o chifre de azeite e ungiu a Davi. Então Samuel se levantou, voltou a Ramã, e desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ele foi ungido e o Espírito Santo entrou na sua vida. No Velho Testamento, você sabe, pessoas eram escolhidas por Deus e recebiam o Espírito. Hoje, na graça, quando você recebe a Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus. Ele habita em você, mas você pode entristecer esse Espírito de Deus quando você peca. O Espírito do Senhor veio sobre Davi. Ele entendeu isso e agora ele fica apavorado. Ó Deus, não retires o teu Espírito. Ele tinha discernimento para saber se algo era verdade ou mentira como rei, pelo poder do Espírito. Pelo poder do Espírito ele tinha ousadia que afastava os medos e a covardia comuns a tantos homens, em especial nas guerras. Ele tinha visão para prever coisas muito além do que os outros homens tinham. Ele tinha sabedoria para governar. Ele tinha quebrantamento. Ele tinha senso de justiça e amor, alegria, bondade para com o seu povo. E tudo isso ele entendia que provinha do Espírito Santo de Deus na sua vida. E Samuel diz no seu primeiro livro: porque o Espírito Santo se apoderou dele. E nós recebemos o Espírito Santo. E o fruto do Espírito, diz Paulo aos Gálatas, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Quando você entristece o Espírito, quando você extingue o Espírito da tua vida, se você não tem o Espírito, como é que você vai ter amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade? Tudo isso sai da sua vida e Davi entendeu isso. Ó Deus, não retires de mim o teu Espírito. Ele entendia que sem o Espírito ele voltava a estaca zero. Sem o Espírito, meus irmãos, nós não somos nada. Por isso a Bíblia é clara quando diz: deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Deixe-se encher, enchei-vos do Espírito. E é exatamente esse sentimento que Davi estava expressando. Torna a dar-me a alegria da minha salvação. Torna a dar-me. Muitas vezes você é salvo, sim, mas quando você está em pecado, você perde a alegria da salvação. Não temos alegria em servir a Deus. Não temos alegria em viver a vida cristã. E Davi entendeu que o seu bem maior era a constante presença do Espírito Santo na sua vida.
Nós precisamos entender isso, que o nosso bem maior é a presença do Espírito Santo. Jesus disse, eu vou, mas o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, ele vem e vai estar com você e sobre você. Por isso João no capítulo 16, ele diz, quando vier o Espírito Santo, vai convencer o mundo do pecado, da justiça. Quando vier o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Você quer ser guiado em toda a verdade? Não apague o Espírito Santo da sua vida por causa de pecado, de erros. Esse é o desafio desse salmo. E lá no verso 12, então, ele clama e diz, torna a dar-me a alegria da minha salvação. Outra versão diz, devolve, restaura a alegria da minha salvação. Ele era salvo, mas perdeu a alegria da salvação. Nós perdemos a alegria da salvação quando perdemos a alegria de obedecer a Deus e pecamos. E esse salmo nos chama a atenção. Você pode responder para você. Primeiro, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Tem certeza que o Espírito Santo habita em você? Agora, se você perdeu esta alegria, algo está errado com você. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Em meio à tribulação, em meio a momentos difíceis, o Espírito Santo que habita em nós nos dá o gozo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a alegria da salvação não é um objetivo que você vai correr atrás dela, não, é uma consequência. A alegria da salvação é uma consequência de uma vida inteira dedicada ao Senhor. Uma vida inteira aos pés de Jesus. Uma vida que resulta em obediência a Cristo. A respeito das tentações, das provações e dos sofrimentos. Uma vida de obediência a Deus nos traz a alegria. Não faltam razões para vermos, muitas vezes, a nossa alegria que some da nossa vida. Como Davi, muitas vezes, o nosso pecado está diante de nós. Nós sabemos, nossa consciência acusa, o Espírito Santo fala, e isso então nos retrai, nós perdemos a nossa alegria. Mas Cristo quer que eu e você estejamos alegres. Gozo é fruto do Espírito. Estamos nesse ambiente de Natal tão difícil, tão diferente, pelas circunstâncias, mas tão igual e tão verdadeiro pela essência do Natal. A essência do Natal não muda. A essência do Natal não vai mudar por causa dessas crises, por causa da doença, da pandemia, por falta das reuniões e dos grandes encontros na igreja ou nas famílias. A essência do Natal, ela continua a mesma. Quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, novas de grande alegria, que será para todo o povo. Eis que vos trago. Jesus veio trazer a alegria, a paz. Se você é salvo e você perdeu a alegria, é por causa de pecado, arrependa-se. Se você ainda não é salvo, peça a graça de Deus, o Espírito Santo inunde a sua vida e traga alegria ao seu coração. Muitas vezes nós perdemos a alegria da salvação. João relata uma palavra de Jesus forte, quando Jesus diz assim: eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. Deus quer que tenhamos uma alegria completa em meio a problemas, lutas, provações, sim. Mas Ele prometeu essa alegria completa. Davi perdeu por quê? Porque ele caiu em pecado. E quantas vezes caímos em pecado? Davi não foi o único. Muitos que estiveram cheios da glória de Deus, cheios da alegria, perderam a alegria e agora vivem com tristeza. Muitos que antes estiveram usufruindo das bênçãos do Senhor, agora estão oprimidos pelo peso da culpa.
Muitos que antes cantavam na igreja, nos corais, cantavam em casa, perderam a alegria e não cantam mais, agora vivem amargurados. Muitos que adoravam, tinham o seu tempo devocional em casa, iam ao culto quando a igreja estava aberta, e iam e adoravam, mas agora estão em silêncio, apagados. Mesmo quando a igreja está aberta e há a possibilidade de participar do culto com todos os cuidados, muitos perderam esta alegria de cultuar. Estão em silêncio, amargurados. O Salmo número 32, ele fala da alegria de quem é perdoado. É um salmo de Davi, ele diz: feliz é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Feliz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Quando nos arrependemos do nosso pecado, por omissão ou por comissão, pedimos perdão e não praticamos mais. Deus vem e nos limpa e purifica e torna a dar a alegria da salvação. Davi lhe diz: confessei o meu pecado, não encobri. Precisamos confessar o nosso pecado. E que este salmo nos ajude a uma avaliação da nossa própria vida. Se você perdeu a alegria da salvação, se você é salvo, crente em Cristo, clame para Deus agora: ó Deus, tenha misericórdia de mim, restaura a alegria da minha salvação. E Jesus vem através do Espírito Santo com bálsamo consolador e restaurador, e vem e restaura a sua alegria. Davi, ele pecou e era um pecador como eu e você, mas ele teve consciência do seu pecado. Eu reconheço as minhas transgressões, diz ele. Davi, ele não teve problema em confessar o seu pecado. Ele disse: pequei contra ti. E ele demonstrou genuíno arrependimento. Lava-me completamente e purifica-me do meu pecado. Ele entendeu que a sua comunhão com Deus dependia da graça divina. E ele então clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. A preocupação de Davi não era perder os seus bens, o seu reinado. Não, a preocupação dele era perder o Espírito Santo, a presença de Deus. Ele diz: não retires de mim o teu Espírito. Como precisamos aprender com Davi? Como precisamos aprender? Que o Espírito Santo de Deus ajude você a compreender a tua situação. Se há pecado, confessa. Você está levando uma vida pura diante de Deus, completa isso mais e mais. A palavra de Deus diz: aquele que está limpo, limpe-se mais. Limpe-se mais. Está cheio do Espírito, encha-se mais, permita-se encher mais do Espírito. Mas se está sujo, diga para Deus: Deus, venha e purifica a minha alma. Estamos vivendo esse tempo de Natal. Neste domingo, hoje é um domingo que antecede a celebração de Natal. E o meu desejo, a minha alegria é que Deus esteja derramando graça sobre a sua vida. Que o espírito de Natal, que ele não muda, que a verdade do Natal, que é imutável, a alegria do Senhor, boas novas de alegria para todo o povo. Esta verdade não muda. Ela não depende de situações, de momentos, com ou sem pandemia. O Deus é o mesmo. Nosso Deus não muda, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Ele prometeu que derramaria da sua graça, Ele vem e nos encontra. E que esse Natal seja verdadeiramente um Natal quando você entenda o verdadeiro sentido do Natal. Cristo em você através do Espírito Santo. E quando temos Cristo em nós, quando o Espírito Santo habita em nós, a vida se transforma. Lutas sim, problemas, enfermidade, luto, mas
A presença de Jesus é constante. Ele prometeu isso. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está comigo, Ele está com você. Abra o seu coração e experimente a alegria do Natal, não só nesse Natal, mas em todos os dias da sua vida. Quando Jesus nasceu, os anjos anunciaram: eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Novas de grande alegria, que será para você, que será para mim, que é para você, que é para mim, que é para nós todos. Vivamos esta verdade e esta alegria do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Um bom domingo com a graça do Senhor. À noite nos encontramos ou na igreja ou pela transmissão do culto. Que Deus esteja derramando graça sobre você. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, por esse tempo que temos agora, quando estudamos a Tua palavra. Deus, que o Teu Espírito Santo confirme isso em nossas vidas. E clamamos como o Teu servo Davi: dá-nos a alegria da nossa salvação. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Que a graça dele esteja sobre você. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus.